Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé Ilimitada. Esse podcast que tem abençoado vidas para a glória de Deus. Nesta noite eu quero te pedir que compartilha, curte e comenta aí para que outras pessoas também venham ser edificadas pelo que vai ser falado nesta noite, que com certeza Deus tem uma palavra para você nesta noite. Mais uma vez estamos aqui com o nosso companheiro de bancada, nosso irmão Giva. Sim, senhor. Prazer todo nosso, a paz do Senhor Jesus, a você que está nos assistindo. É uma honra ter você conosco. Além do que o nosso colega já falou, também se inscreva no nosso canal. Isso. Vamos juntos, nosso foco de 1000 inscritos em nome de Jesus. Nome de Nos Jesus. ajude. Amém. Irmão Felipe, hoje, como sempre, né? São convidados especiais. Isso. Né? Só que hoje tem um quê de diferente. Hoje nós iremos tratar de um assunto importante que é sobre missões. Amém. E nada melhor para falar de missões que os missionários. Os missionários. Antes, porém, vamos ler um texto da palavra de Deus que está no livro de São Marcos, no capítulo 16, falando do ide do Senhor Jesus. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Graças a Deus porque o evangelho existe. Nós somos frutos do evangelho. O evangelho nos alcançou. Isso. Né? E nesta noite nós estamos, ou melhor, neste momento estamos com o nosso pastor, o irmão Victor Romero, peruano, missionário, com a sua mãe digna, mulher, a irmã Gildeni Basílio. Louvado seja Deus por vossas vidas. Amém. Agradecemos de antemão, não é, irmão Felipe? Isso. Por ter aceitado o convite e estarem aqui conosco neste podcast. Sejam muito bem-vindos. Não sei quem vai falar primeiro, se o pastor, se a... Primeiro as damas. A paz do Senhor, queridos irmãos, para nós é uma alegria, né? Amém. E também um desafio estar aqui com vocês para estarmos contando alguns testemunhos, Sim. né, do campo missionário, também contando um pouco da nossa história, né, de como eu conheci o pastor Vitor, Sim, senhora. né? E queremos louvar a Deus pela vida de vocês, por essa iniciativa, né, de Sim. estar trazendo pessoas para estar falando da palavra de Deus. Isso. E contando as bênçãos, as maravilhas, os milagres que Deus tem feito através das nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Meu pastor Vitor. Eu sou grato a Deus por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer poder compartilhar o que Deus faz através da vida dos missionários e particularmente da nossa vida, da nossa experiência em missões. Interessante que a gente está falando do ID, né? Do ID. E vocês um dia receberam também esta ordenança. E antes de a gente entrar em detalhes da vida missionária propriamente dita, das experiências que vocês tiveram no campo, em Lima, né? No Peru, e também em Moçambique. Que daqui a Exatamente. pouco a gente vai falar né, sobre esses dois pontos importantes. Mas queremos ouvir um pouco também da nossa irmã Gildeni, como a gente está falando de João Pessoa, a sua experiência na nossa igreja, quando foi que a senhora aceitou a Jesus, como foi esses primeiros passos na fé, até chegar ao nível hoje de missionário, que é um baita de um momento, né, irmão? De uma vida, sobretudo, né? De experiências, de coisas que muitas das vezes, irmão Felipe, a gente faz na nossa congregação, Isso. e é uma preparação de Deus para o que Ele vai fazer lá na frente. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. E a senhora, sem dúvida, aprendeu muito no seu dia a dia, sim ou não? Amém. Então, foi muitos desafios, né? Eu cheguei ali na igreja do Grotão, muito jovem,
né? E Deus foi conduzindo a minha vida, né? Nas Assembleias de Deus, né? Nas Assembleias de Deus, Sim, né? senhora. Cheguei na Assembleia de Deus ali, congregando no Grotão, e fui chamada para cantar no conjunto das irmãs. E ali Deus foi fazendo um milagre na minha vida, né? Porque eu tinha, assim, muitas dúvidas ainda do conhecimento da palavra. E Deus foi ali trabalhando na minha vida. E eu digo, até um dia que eu tive, assim, um grande despertar espiritual, né? Um grande despertar na minha vida. E foi passando vários processos. E como eu tinha comentado com o irmão, entrando já no meu testemunho, né? Eu digo que eu era aquela crente que não queria fazer nada na igreja, né? Aquela crente que eu trabalhava, tinha os filhos pequenos, então eu ficava mais... Quantos filhos? Ali, 3 filhos. 3 filhos. Né? 3 filhos. E aí os filhos foram crescendo, foram passando tempo, e aí eu fui entendendo que Deus queria que eu também trabalhasse na obra do Senhor. Foi quando eu fui convidada para trabalhar como dirigente do ciclo da oração infantil. Para mim foi o maior desafio, né? Porque trabalhar com criança é um desafio muito grande. Ali a esposa do pastor Zezinho e a irmã Janete também foram as minhas dirigentes lá na época, lá no Grotão. E aí eu depois fui convidada, né? Pelo um pastor que estava dirigindo na época, a também ser professora de escola dominical. Opa! Lá Para no quem não Grotão. queria se envolver, já estava agora em 2 coisas importantes, né? E depois veio outro desafio, que foi também trabalhar com novos convertidos. Opa! Foi. E sair também na evangelização do Grotão, E na escola bíblica trabalhava com qual a classe? com a classe de adolescentes. Então, crianças, adolescentes, novos convertidos. Foi, Olha, e evangelismo. evangelismo. Foi Né? para evangelismo também. Foi para evangelismo também. E ali, né, sempre me envolvendo com as coisas de Deus. Porém, antes de eu começar e estar aí já trabalhando na obra, tem o processo que eu passei de viuvez, que aí é importante. Entendi. Né? E o meu primeiro casamento, eu fiquei viúva, né? Que ele congregava também lá na igreja do Grotão. E aí sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente de moto e faleceu. E agora eu estava, vamos dizer, livre para fazer a obra do Senhor. E foi aí quando eu realmente me dispus a estar trabalhando com as crianças, com os jovens, com os novos convertidos. Entendi. Foi aí. E aí o Senhor me chamou, aí veio o tempo do chamado, que foi o chamado para ir para o Betel, né? Eu fui fazer o Seminário. o né? seminário. Foi um desafio muito grande, porque eu fui uma das primeiras mulheres da Igreja do Grotão, E a gente está falando isso de quantos anos atrás, aproximadamente? mais de 20 anos. Então, mulher lá atrás já era complicado, né? E um seminário sem ser da nossa igreja. Da nossa igreja. Exatamente. Né? Foi um desafio muito Isso, grande. imagino. Mas aí aconteceu também uma coisa muito interessante aí, né? Eu chamei, inclusive, Neuda, que é a mãe de Paulo, né? Paulo Nath, Sim, nosso amigo. Quando eu senti que eu tinha esse chamado, aí eu disse, eu vou lá no Betel para saber as informações e tal, os valores. Quando eu cheguei lá, que me deram o envelope com todas as informações que eu estou saindo do Betel, aí Deus usa ela. E diz assim, você já não pode olhar para trás. Eu disse, é o quê? Porque assim, eu estava indo buscar informações. Mas Deus usou ela e disse, você já não pode mais olhar para trás. Eu já entendi que eu ia Meu fazer o Deus do Betel. céu. E aí eu comecei a orar e pedir confirmações a Deus. E aí tive uma confirmação bem interessante. Eu disse, Senhor, cheguei um dia lá na igreja do Grotão e a cabeça ali, aquele turbilhão, vou, eu não vou, é de Deus, ou é da minha cabeça, estou ali. Aí eu disse ao Senhor assim, Senhor, se é de ti, o pastor que vai vir hoje à noite pregar, ele vai dizer uma palavra. Vai dar certo. Foi um desafio, né? Eu de joelho disse isso ao Senhor. Aí, assim, a gente diz assim, Deus não vai fazer isso. Deus não vai dizer, eu não vou e está tudo certo. Aí, nesse dia, era o aniversário do pastor João Jerônimo em memória. Quem veio? O pastor José Carlos.
pastor José Carlos com uma comitiva. Que é o nosso presidente. E né? é o nosso pastor presidente. Nosso pastor Quando presidente. o pastor, aí o pastor deu a oportunidade para ele ler a palavra. Quando ele leu a palavra, foi lá em Isaías. Quando terminou, ele disse: vai dar certo. Pronto, agora... Que palavra vais dizer nesta noite? Vais dar uma palavra negativa? Ali eu já estava chorando, tremendo, né? Ali foi muito forte. Eu disse: Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor quer que eu vá me preparar. Sim, senhora. Fiz o curso do Betel, terminei, me formei no ano 2005, mas veio o segundo desafio, porque eu sentia que eu tinha uma chamada para sair do Brasil, que você sente. E a senhora até falou um pouco sobre... Também foi agente de missões na congregação, não foi? Sim, muito importante isso que o irmão está perguntando aí, falando. Eu recebi do pastor Batista, em memória também, que era um pastor, era dirigente lá no Grotão. Isso. Né? Ele foi dirigente no Geisel também, na Pronto. época. Então, o pastor Batista, ele um dia me chamou, depois do culto, e disse: Gil, quem é os agentes de missões aqui? Eu disse: fulano, fui dando o nome. Ele disse: mas eu quero que você trabalhe também aqui como agente de missões, porque eu vejo que você que organiza os cultos aqui na igreja. Aí eu fui, eu fiquei assim um pouco temerosa. Aí ele disse: o pastor Moisés vai vir lhe empossar domingo. E assim aconteceu, o pastor Moisés Carlotto. E ele era, o pastor Moisés era o... Vice-secretário de missões. Vice-secretário. Vice-secretário de missões. Aí o pastor Moisés veio e me empossou. E aí ele disse: olha, e pastor Eduardo disse que você fosse na secretaria, que ele queria conversar com você. Isso no domingo, toda essa informação, tudo no Foi, domingo. foi. E eu fui. Na segunda-feira. Quando eu cheguei lá na secretaria de missões, o pastor Eduardo disse para mim: olha, Gildeni, eu mandei você vir aqui porque não somos nós que temos que chamar as pessoas lá na igreja. Tem que vir o pastor trazer aqui o nome da pessoa. Né? E aí, eu quero dizer para você que, a partir de hoje, você não vai ser só agente de missões lá do Grotão. Você vai ser agente de missões aqui também, na Central, porque você vai sair com um grupo seleto de pessoas que saía na época, né? Para ir pregar nas igrejas, nos cultos de missões. Os representantes. Os né, representantes, que eram, nessa época, eram pouco, era como fosse 10, 15 pessoas. E aí, a partir daí, eu quase não ficava mais nos cultos de missões no Grotão, porque sempre era escalado por uma congregação. E foi uma experiência muito linda. Interessante, né? É. O preparar de Deus Foi. para quem não queria nada Foi. e agora já está trabalhando na Secretaria de Missões. Foi. Meu Deus, Foi é algo tremendo. Foi uma coisa tremenda a que Deus fez. multiforme graça de Deus, não? Pastor, é verdade. O trabalhar de Deus que a gente não sabe como ele trabalha, ele trabalha perfeitamente. Perfeitamente. Os desafios. E assim, eu lembro quando eu estudava no Betel, muita gente dizia assim: quem tiver um chamado para Portugal, vem à frente. Quem tiver um chamado para a África. Aí eu dizia: Senhor, eu não vou para frente. Eu não sei para que eu tenho chamado ainda, porque nessa época ainda não tinha esse chamado do Peru no meu coração. Foi quando eu conheci uma peruana que veio do Peru, que é Raquel Yupanqui, e ela veio... sempre ela vem para aqui, para João Pessoa, que ela tinha sido aluna. Aí ela veio e eu conheci ela, né? Ela estudou no Betel também, estudou na mesma no época Betel, que a senhora. foi. Aí, quando foi um dia, o Senhor mandou ir lá no Betel e disse: você vai perguntar quem é do Peru, se tinha outra pessoa. Eu queria um brasileiro, né, para a gente se comunicar. Mas tinha Raquel. Me deram o endereço de Raquel. Quando eu mando para ela, dizendo: olha, eu quero informações do Peru, para estar orando e trazendo informação no culto de missões, ela já mandou um convite para eu trabalhar no Peru. Eita. Que coisa linda. A senhora pediu uma carta, informações. E já veio o convite. E aí eu já fui orando, já fui ali me emocionando e eu fui entendendo, porque eu já tinha o quê? Terminado o Betel, fiz o curso de missões transculturais na Juvep e agora eu já tinha o quê? Um convite. Aí, que era o convite para ir para essa igreja. E aí vou falar com o pastor Eduardo, na época. E o pastor Eduardo vai me dizer: Gildeni, você tem que falar com o pastor José Carlos. Porque nessa época ele disse: eu não envio. Quem envia é o pastor da igreja. Aí eu disse: Jesus, eu não vou não. Temi, né? Orei 30 dias. Depois de 30 dias, aí eu fui conversar com o pastor José Carlos. A senhora foi conversar com o pastor José Carlos antes de Campina Grande ou depois? Foi... Da igreja lá de Campina Grande? Foi depois. Depois foi da confirmação que a senhora estava em dúvida?
Foi. Foi depois? Foi depois. Eu já estava já próximo, né? Porque eu não já tinha ido. Porque eu queria que a senhora Eu falasse contei pra ele. a experiência de Campina Grande, da rua. Pronto, vou contar. Aí eu já estava ali, né? Envolvida, já tinha o pedido, eu já tinha falado com o pastor, né? Aguardando. E pedindo confirmação. Entendi. Aí, essa história que o irmão está perguntando, é que eu fui visitar Campina Grande. Eu recebi um convite de uma pessoa, mas eu não sabia. Eu estava pedindo confirmação para ir para o Peru. E eu não sabia o que era que ia acontecer. Quando eu terminou ali, aquele final de semana, que eu já estava indo embora, aí eu escutei aquela voz dizendo, vá lá na igreja que você foi quando era criança. E quando eu conto esse testemunho, eu digo sempre às irmãs, levem as crianças para a escola bíblica dominical. Olha aí. Porque alguém me levou quando eu era criança. Interessante. Numa igreja Assembleia de Deus. E neste dia, eu fui para ir nessa igreja, que o Senhor disse, vá na igreja que você foi quando era criança. Mas o Senhor, E a senhora por quê? tinha que idade quando criança, nessa época? 7 anos? 7 anos. 7, 8 anos. Senhor, por quê? E eu só obedeci. Fui. Quando eu cheguei lá, que era no bairro Santa Rosa, nas 5 esquinas, lá na Rua do Sol, quem é de Campina Grande sabe. Tomei ali aquele transporte, fui. Quando cheguei lá, tu pode parar aqui. Eu tinha morado ali. Aí, quando eu ia chegando próximo, aí vi uma senhora. Até aí eu não sabia o que é que eu estava indo fazer. Eu sabia que eu estava indo na igreja, mas não sabia o propósito. Quando vi uma senhora, eu disse, senhora, olha, quando eu era criança, né, eu fui numa igreja Assembleia de Deus por aqui. A senhora sabe me informar qual é a rua? Ela disse, não é mais aqui, não. Aí me mostrou. Dava para ver. Essa é aquela igreja grande agora. Eu disse, não, mas eu quero saber onde era aquela mesmo. Aí ela disse, olha, é na outra rua. Aí eu fui seguindo para lá. Irmão, quando eu fui seguindo para essa rua, tinha a placa lá, o nome. Eu sempre digo isso nas igrejas. Eu estava pedindo confirmação para ir para o Peru. Como era o nome da rua? Rua Peru. Rua Peru. Meus irmãos. Que coisa linda. Né? Eu comecei a chorar e a Meu tremer ali no meio da Deus rua, do céu. sentindo a presença de Deus. Coisa grande. E o Espírito Santo dizia, tu ainda tens dúvida que Aleluia. eu quero que tu vá para o Peru? Glória Eu a Deus. disse, não, Senhor, me perdoa. Pronto, peguei o transporte, vim para João Pessoa, já entendendo. E aí, no dia que eu vou conversar com o pastor Zé Carlos, aí o Sim. irmão tem razão. Sim, No entendi. dia que eu vou conversar, eu tinha conversado já uma vez. A segunda vez, quando eu fui conversar com ele sobre o meu chamado para ir para o campo da carta, Sim. aí foi quando eu disse, pastor, eu tenho algumas confirmações, e uma é essa. E a senhora contou para ele? Contei para ele. Meu Contei pai. para o pastor José Carlos. Eu disse, o senhor, quando terminar essa conversa, porque Deus faz assim, irmãos. Deus faz coisas concretas para não ter nem dúvida quando você chegar para a sua liderança. É. E aí, quando eu disse para ele, eu disse, pastor, quando terminar essa conversa, o senhor pode entrar em contato com o pastor, que era o outro pastor na época. O senhor pode entrar em contato com o pastor e perguntar para ele, pastor, como é o nome da rua, da igreja, Assembleia de Deus, há mais de 30 anos atrás. Ele vai dizer, como é o nome da rua? Ele vai dizer, é a Rua Peru. E aí eu disse, o senhor pode perguntar. Saí dali, ele orou por mim, e aí nós ficamos aí aguardando o tempo de Deus, né? Isso. Sim. O tempo que agora já estava o quê? Eu já tinha me preparado, já tinha feito o preparo. O preparo teológico, o preparo missiológico. Tinha feito um curso também de línguas, né? Espanhol. De espanhol. Então, agora eu estava esperando o quê? O tempo de Deus. Só a hora né? para ir. O tempo de A hora Deus. de ir, né, pastor? Agora, lembrando que Deus vai usar quem? O líder, o pastor da igreja. Sim, Nós claro. temos que orar pelo nosso pastor. Não passar na frente, não nos precipitar, não murmurar, mas esperar que o Espírito Santo faça a obra dele no momento certo. É verdade. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Coisa linda. E nesse período todo, depois de quanto tempo o pastor chegou a sinalizar que a senhora poderia ir? Certo. E aí passou, irmão, 6 meses. 6 meses. E aí já dava para alguém até se desesperar, né? Dizer, meu Deus do céu, quer dizer que... A senhora estava tranquila, convicta, Tranquila, esperando... só esperando o momento que Deus... O tempo do determinasse. Senhor, né? E aí, quando foi um dia, o pastor chegou lá no Grotão, teve um evento lá, ele me viu, aí ele disse, olha, eu estou orando. Eu disse,
Tá certo. Tá tudo em ordem. Porque eu entendo assim. Você tem um chamado de Deus? Deus falou para você? Deus te deu convicção? Você já conversou com a sua liderança? Agora você espera. Isso. Você não tem que estar lá, pastor, e aí, pastor, e aí? Não. O tempo é de Deus. Porque no tempo certo, a resposta vai chegar. Eu não precisei falar mais com o pastor. E aí, quando foi na Santa Ceia de janeiro de 2008, eu vi quando o pastor disse: nós, irmãos, ore que nós iremos enviar uma pessoa para o Peru. Já estava no coração dele. E Deus estava falando. E numa outra Santa Ceia de fevereiro também. Na Santa Ceia de março, ele disse: irmãos, orem porque nós vamos enviar uma irmã para o Peru. E alguém chegou para mim e disse: Gil, é você? Eu digo: não sei, porque até agora não foi falado ainda nada. E quando chegou, na época certa, o pastor Eduardo entrou em contato comigo e disse que eu me preparasse que na Santa Ceia de maio, eu ia ser apresentada. Ia ser apresentada como quem ia para o Peru. E foi assim, você dizer: meu Deus, chegou o dia. Né? E aí eu fiquei, vim, participei do culto, e quando já estava terminando, Deus usou um irmão que veio de São Paulo. E Deus usava a boca dele e dizia assim: hoje é o dia que você vai sair do anonimato. E eu disse: meu Deus, será que esse pastor sabe? Mas não é. É o Espírito Santo que revela para tirar toda a dúvida do nosso coração. Isso. E aí, quando o pastor chamou, venha, a irmã Gildeni vem à frente. E foi uma bênção naquele dia. Eu fui na frente e ele me apresentou para a igreja, para a glória de Deus. E ainda demorou aí pelo menos uns 2 meses para que eu fosse enviada para viajar para o Peru. E quanto tempo chegou a notícia para a senhora para viajar? Quanto tempo para se preparar depois que chegou a notícia? Olhe, querido irmão, foi assim... De repente, no de Foi o de repente repente. de Deus. Foi no de repente de Deus. Olhe, quando o povo disser, vai sendo de repente de Deus, pode acreditar, se prepare. E aí eu estava em casa, tranquila, limpando a minha casa. Nem imaginava que alguém pudesse ligar. Não. Meu. O pastor Eduardo ligou para mim: Gildeni? Aí eu disse: a paz do Senhor, Gildeni. Eu digo: a paz do Senhor, pastor Eduardo. Ele disse: Gildeni, se prepara as malas que você viaja daqui a 4 dias. Eu disse: meu Deus. Quer dizer, já estava escrito na agenda do céu. Eita. Na agenda de Deus. E eu ali naquele nervosismo, eu só fiz dizer: pastor, eu nem tenho mala. Aí ele: não se preocupe não. Quando for domingo, vai ter uma pessoa aí na igreja do Grotão e vai levar as malas para você preparar para viajar. Meu. E no domingo já era meu culto de despedida. Tudo assim, repentinamente. Foi completamente assim, no de repente de Deus. E aí, meus irmãos, cheguei no aeroporto, naquela adrenalina, não é? A senhora tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Na época, já estava todo mundo casado? Meus 2 filhos estavam casados, o mais velho, o mais novo era solteiro, tinha completado 18 anos, porque ele Então, todos adultos, né? Era. E aí ele já ficou ali um tempo na casa do tio e a Entendi. avó, e aí eu pude... A senhora foi mais tranquila, porque já imaginou que tivesse menor de idade, né? Complicado. Fica seria mais, complicado. né? Ia ser mais complexo. Em 4 dias ficava mais difícil, né? É verdade. E aí, eu sei que ali eu me organizei, ali aquela mala, e fui para o Peru, e fui recebida por uma família, né? Uma família muito abençoada lá, que me hospedou, me tratou bem, por 8 dias. E não foi fácil, né? Porque a gente, mesmo que você estude aqui, Sim. o idioma, quando você chega lá, todo mundo falando em espanhol, eu não entendia nada. Falando na hora da mesa, na janta, no almoço, meu Deus, como é difícil, é um desafio muito grande você aprender outro idioma. Para uma criança não é tão difícil, porque, né, a criança, ela é pequenininha, está bem fresquinha aí o cérebro, mas nós, né, é mais difícil. Mas eu me esforcei, peguei uma Bíblia em espanhol e ficava ouvindo o hino e ficava perguntando às crianças. E rapidamente, ali com 3, 6 meses, eu já estava conseguindo me comunicar bem. Chegou lá em que cidade? Ficou Em Lima. Em Lima. E depois foi... Passei 8 dias em Lima e depois aquele casal que tinha me convidado, né? A Raquel e o Pan, que o esposo dela, veio, o pastor Max, vieram me buscar para a cidade por nome Ayacucho, né? Que é uma cidade onde teve
muitas dificuldades lá no Peru, na época do terrorismo, né? Eles sofreram muito terrorismo lá no Peru. E aí eu fui para essa cidade, muito difícil, né? O trabalho lá... E o clima quente ou frio? Frio. Frio. Frio, clima frio, que lá é serra, Em né? Ayacucho, Ele sim. pode falar um pouco sobre... Ah, Que ele também foi em Ayacucho, né? Peru tem várias zonas, vários climas. Sim. Están falando que hay como 28 climas de los 30 y tantos que en Perú hay. Es un mini mundo. Entendi. Mas Perú es bien acogedor. Acoge bien É a las bem personas. acolhedor. 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 Sí, y precisa también do evangelho como todos os países do mundo. Sim. ¿no? E eu acho que é uma bênção do Senhor que Deus mobiliza a pessoas de todo o mundo para ir e pregar o evangelho. Que essa necessidade, a maior necessidade do ser humano, né? Porque sem escutar o evangelho e sem aceitar o evangelho de Cristo, a pessoa está condenada. Há quanto tempo o senhor é missionário? A ver, vamos a ver. No campo missionário, O propriamente campo dito. missionário propriamente desde o 2009. 2009. Desde 2009. Eu estive em Porto Maldonado, depois aqui. A minha vida ligada ao Brasil é desde que eu tinha 8 anos. O meu primeiro amigo estrangeiro foi brasileiro. Sim. E, na verdade, que a primeira vez que eu escutei o português, eu gostei do português. E eu estava contando a minha esposa, eu falava muito do Brasil. E a minha mãe, que eu digo que era profeta, porque dizia, tanto Brasil, Brasil, você vai se casar com uma brasileira. Olha, A mãe profetizou olha, que a Nora ia profecia ser, se cumpriu. que a Nora ia ser uma brasileira. É isso. E então, eu terminei o seminário e imediatamente, eu acho que todas as pessoas, todos os crentes devem saber que somos chamados a participar em missões, de uma ou outra forma, direta ou indiretamente, né? Nós sabemos orando, contribuindo, Sim, indo. Não é verdade? Isso. E as pessoas que vão para missões, vão a missões locais, estar aqui. Está em João Pessoa, você tem que pregar o evangelho aqui em João Pessoa. Sim. E se você vai sendo de João Pessoa, você vai para outro canto, não vai ser, eu não vou pregar aí porque eu sou de João Pessoa. Não, você tem que pregar em outro canto Mesmo também. até com dificuldade no idioma, como foi o seu caso. E então, A creio vida que intérprete. quando a pessoa está... porque Deus chama e Deus vai chamar com segurança, ele tem que ter convicção do seu chamado. Tendo convicção do chamado, tem que ter compromisso com o chamado. E esse compromisso está em se preparar, né? Esperar o tempo, como falou minha esposa, porque senão se estraga todos os planos de Deus. Sim. Porque quem manda nas missões de princípio a fim é Deus. E Deus mostra. Estava falando de Moçambique. Moçambique não foi uma eleição nossa. Deus trabalha com a palavra, com certeza, mas usa as circunstâncias da vida. Eu estudei na Rússia, eu sou engenheiro de pesca, e quando nos casamos, estivemos aqui em João Pessoa, no segundo Congresso Nordestino de Missões. E aí desafiaram a adoptar um país em oração. E aí, quando desafiaram, vino à minha mente os moçambicanos que eu conheci em Rússia, que eram grandes amigos meus. E eu falei, vamos adotar. Que havia conhecido eles na Rússia. Sim. Rússia. E eu falei à minha esposa, vamos adotar a Moçambique. Era adotar a Moçambique, não era aí, Senhor, não. E nosso desejo... Adotar para orar. Sim, para orar. Isso. Mas nosso desejo era, Senhor, onde o Senhor envie. Nós estamos à disposição. E isso, acho que as pessoas têm que ter essa certeza que se Deus nos ha chamado, Ele vai na frente e vai solucionar todas as coisas. E no tempo certo, Ele envia. Porque esse é o desejo do Senhor. E 2 versículos foram para mim claves. Efésios 2:10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, Deus preparou todo já desde antes.
E eu liguei com Romanos 12:2, a parte B, que diz que nós estamos chamados a comprovar qual é a boa vontade de Deus perfeita e agradável. Então, se todo está preparado, e todo que está preparado é bom, agradável e perfeito, eu tenho que ser o maior interessado. Sim. E então, se alguma pessoa está chamada a missão, não duvide de Deus. Sim, sim. Nós podemos ter nossas próprias dúvidas, né? Claro. Mas a certeza vem do Senhor. E Ele vai mostrar. Amém. Glória a Deus. Agora, eu estou curioso, irmão Felipe. Ele já falou do casamento, já falou de Moçambique. Mas Da como profecia da mãe, da né? profecia. Até essa profecia se concluir, como é que vocês se encontraram nesse meio tempo, né? Peru, esse desejo do Peru, e se encontrou com um peruano. Como é que foi isso? Como é? Ele já era missionário lá quando se Sim, conheceram? sim. Já era missionário. Sim, sim. Então, assim, como eu disse ao Sim, irmão, sim. né? Eu digo, irmão, olha, para poder saber detalhes do nosso... É outro podcast. É outro podcast. E às vezes, quando as pessoas querem saber, eu digo, olha, você tem que preparar um almoço. Opa. Aí a gente vai e conta os detalhes. Ai, tá porque certo. demora muito, né? Mas aí eu conheci o pastor Vitor, né? Nós fomos amigos. E aí até, né, comentei que, assim, lá no Peru, não é como aqui no Brasil, que as pessoas conhecem e já vão para um relacionamento, casar, não. Lá, geralmente, as pessoas vão primeiro na amizade, vai conhecer. Quer dizer, segundo ele disse para mim, né? Porque ele foi noivo quando era jovem, mas Deus reservou ele para mim. Guardou. Por isso, olha, as mulheres solteiras, orem que Deus Orem. tem tudo preparado. espere. E espere no Senhor. Porque eu fiquei viúva 11 anos. 11 anos. Deus me deu uma palavra para mim. Deus usou um profeta e disse: a tua bênção, se não vier até você, Deus vai te levar até ele. E aí, quando eu estava lá no Peru, que eu conheci ele, eu sentia, assim, alguma coisa, mas ele não dava... A mínima. Não. A mínima. Mas era só uma amizade. Só amizade. coisa básica. Quando ele ligava para mim, né? Que era para saber como é que eu estava, se estava bem, como é que estava no campo, porque ele estava lá em Porto Maldonado, que é divisa com o Brasil, e eu estava lá em Lima, ou eu estava lá em Oxapampa. Então, assim, a gente conversava por telefone, como amigos de ministério, né? Que ele queria saber como é que estava a obra, né? Como é que eu estava, se eu estava E bem, se eu estava... ninguém dava a entender que estava com um pensamento. Nada. E, se, por E ele muito seguro. Seguro. Se eu falasse qualquer coisa, assim como alguma vez eu perguntei, você não tem pretensão de casar, tal, que era para poder sondar, né? Aí A ele senhora disse, já, "Não." já pensava um pouco, mas ele segurava. Porque nós brasileiros é diferente, Mas, né? mas alguma vez, na minha igreja, eu falei, né? Eu não queria me casar. Não Eu solteiro estava muito bem. Estava morando com minha irmã e meus irmãos que eram solteiros também nesse tempo. Eu tenho um irmão gêmeo. Ele tinha 10 anos de crente mais do que eu e ele orava muito por mim. E então, mas eu falei alguma vez, se eu me caso, eu vou me casar com uma missionária. Senão, não me caso, falei. Interessante. Porque eu entendi que as pessoas têm que ter a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo chamado, né? E isso ajudou muito para a minha vida. É uma bênção para a minha vida. A última conversação que eu tive com o pastor José Carlos, ele falou para mim, você está abençoado por causa dela. E é verdade, né? Assim, é verdade. Quando ele estava falando, eu me lembrei de uma coisa bem interessante. Quando eu conheci ele, e aí eu vi que a gente tinha muitas coisas em comum. Eu digo, como pode? Duas pessoas que moram em países diferentes, porque assim, ele gosta, por exemplo, de hino, né? De escutar hino. Ele gosta de viajar, né? Ele gosta de cozinhar, a gente cozinha sempre juntos, né? Então, nós temos muitas coisas em comum, né? Gosta de fazer missões, Sim, sim. né? Sim. Aí, então, a gente tem muita coisa em comum. E isso aí não é? Ajuda na convivência, não é? E aí a gente foi entendendo, foi quando
ali na amizade, né? Sempre passou 1 ano, 2, 3, eu esperando no Senhor. E eu disse, Senhor, eu estou já desistindo, porque não tomo uma posição. E eu sempre digo isso quando eu vou nas igrejas, as moças, né? As jovens, as mulheres que estão esperando no Senhor. Nunca passe na frente de Deus. Ainda que você ache que aquele rapaz ou aquele irmão é a pessoa, você não tem que chegar, porque tem que vir a decisão do homem. O homem tem que conquistar. Ainda que eu sentia lá dentro de mim que ele era a pessoa que Deus tinha para a gente terminar os dias de vida juntos, a decisão tinha que ser dele. E aí eu esperei no Senhor. E quando foi um dia, chegou o dia da vitória. Eita! Um dia ele ligou para mim e disse que estava com saudade. Opa! Sendo que Já ele- mudou Deu sinal. Já O deu dia da sinal. virada. Foi. Ele lá em Porto Maldonado, divisa com o Brasil, e eu na selva do Peru, no centro do Peru. E aí ele disse que estava com saudade de mim. Eu disse, ele está com febre. 5 anos, meu irmão. Não é brincadeira, não. E aí eu disse, olha, eu estou na rua, quando eu chegar, ele está doente, só pode ser. Quando eu liguei para ele, aí ele foi e disse, não, eu estou com saudade de você, né? E aí eu tenho algo para lhe dizer, quer dizer, ele disse que foi dormir e acordou enamorado de ir no Peru. Enamorado. Apaixonado. Ei. Né? Então, vale a pena esperar no Senhor, não é? Isso. E aí foi quando, no tempo de Deus, foi quando a gente podemos nos encontrar, conversar, não é? E ele fez uma carta para o pastor José Carlos, o pastor José Carlos aceitou, né? Porque tinha isso aí, né? A gente assina ali no contrato, quando o missionário ele vai mudar de estado civil, ele tem que avisar a sua liderança. Isso. Eu não podia me casar lá no Peru e chegar, pastor, me casei. Não. Não, Eu entendo. tinha que trazer a liderança, que tinha uma pessoa que estava querendo casar e tal. Eu, como viúva, tinha todo o direito, biblicamente falando. Sim. Ele, como homem solteiro, Sim, sim. sem filho, nada. Lindenberg, né, pastor Berg, ele disse que Vitito ganhou o pacote completo. Mulher, filho, neto. Né? E foi, para ele, foi Já uma veio bênção, pronto. né? Veio pronto. E É. meus Quanto filhos tempo amam depois? ele. Quanto tempo depois desse eu estou com saudade até chegar ao casamento? Uns 2 anos, 2 anos. mais ou menos, que foi aí o período de namoro, noivado Sim, e preparo para o documento, porque lá no Peru a gente passou mais de 6 meses preparando o documento, não é como aqui no Brasil, que o cabo chega no cartório, paga e casa. Lá é muita burocracia, né? E depois dessa burocracia toda, chegou o dia do casamento, casamos, aí teve festa, teve viagem, teve tudo. Tudo que eu não tinha tido no meu primeiro relacionamento, Deus fez Preparou, tudo glória novo, a Deus. né? Para a glória de Deus. E ficaram quanto tempo ainda em Lima, trabalhando em missões? Passamos de 2013, foi o casamento, até 2016. 3 anos, né? E depois Foi. seguiram para Moçambique. Foi. Viemos para aqui para o veio Brasil. pro Brasil, sim. Passamos, foi Sim. quando conversamos, teve na Bolívia, teve ali uma conferência na Bolívia, e nós fomos para essa conferência, né? O pessoal do Peru, né? Que estava. E aí foi quando Deus já tinha trabalhado no nosso coração, que nós queríamos já sair. A gente sentia que tinha terminado o nosso tempo. Deus tinha outro projeto. Deus tinha outra etapa para a nossa vida. E aí foi quando a gente veio para essa conferência na Bolívia. E aí conversamos com o pastor Eduardo, lá na Bolívia, e o pastor Eduardo disse, vocês querem ir para onde? Aí nós dissemos, pastor, nós estamos orando por Moçambique, mas não sabemos. Aí eles, pronto, siga orando por Moçambique, porque teve um pastor do Maranhão que me pediu um casal de missionário para Moçambique. É Deus. Já estava tudo pronto. Ô, glória! Né? Deus As prepara coisas de tudo. Deus. Aí, quando foi ali em 2015, já ali na conferência de 2016, o pastor Eduardo liga para mim, ali plena conferência, Judeni, tá com as malas prontas, tá preparada para... Só não deu 4 dias, foi um pouquinho Não, mais. foi um pouquinho mais. Para vocês regressarem, eu expliquei para ele que meu esposo tinha um evento que ele ia fazer, que ele trabalhava no ministério com pessoas deficientes, e nós tínhamos um trabalho para fazer em novembro, chamado Roedas para o Mundo, né? E aí, quero entregar Ministério. cadeiras de roda, né? Para as pessoas com deficiência e tal. É um ministério que internacional de Johnny and Friends que trabalha há mais de 20 anos no Peru e ajuda 50 países do mundo. Olha. Johnny Erickson é uma pessoa deficiente, tem tetraplégica
mas ela consegue cadeiras de rodas de todos os Estados Unidos, usadas, novas, las usadas mandam a arreglar, como se diz? Reparar. A reparar nas cárceres dos Estados Unidos. E isso vai a 50 países do mundo. Peru é um dos países que ajudam, né? E eu estou ligado a esse ministério, né? Pronto. Entendi. Sim. Aí a gente foi quando a gente veio para aqui em 2016, e foi quando ficamos aqui todo 2017, né? O ano nos organizando, nos preparando, e foi bom, foi mesmo na época quando eu fiz quem fazia o Betel precisava de estudar mais um ano, e eu terminei, consegui ter o meu diploma, né? Que esse foi outro sonho que Deus me deu na minha vida, e aí nos organizamos para ir em 2018. Em abril de 2018, nós viajamos para Moçambique, para a glória de Deus. E foi muito bom. Passamos toda a pandemia em Moçambique e o Senhor nos guardou que nós não pegamos a Covid em Moçambique. Foi muita bênção. Foi muita Graças bênção. a Deus. Foi muita bênção. Agora, estando em Moçambique, e na experiência do casal, ou até mesmo o senhor também, que teve um período também lá em Lima, de alguma experiência que vocês vivenciaram, algo muito presente na vida de vocês, seja juntos ou separados? Tem algo que marcou? Para mim, uma experiência que marcou minha vida foi uma experiência que, quando eu estava ensinando na escola dominical, uma amiga, uma aluna enfermeira, ela falou para mim: eu gostaria que você pregue o evangelho a uma pessoa. Isso foi em Moçambique ou em Lima? Em Isso Lima, foi em sim. Lima. E então ela falou: ela é uma anciã, ela fala que ela quer morrer e é cega. Os médicos não querem tratar com ela, tem um caráter difícil. As enfermeiras também não querem tratar com ela. E eu fiz amizade com ela primeiro. Sim. E visitava. Todos os sábados eu ia visitar a ela. E um dia eu preguei o evangelho, convidei a aceitar a Cristo. E, na verdade, que eu vi no seu rosto brilhar. Aleluia. O caráter dela mudou quase imediatamente. Ela sorria. Quando se converteu. Quando se converteu. E Deus me permitiu ver seus últimos momentos. O senhor lembra do qual assunto da Bíblia que o senhor apresentou para ela? Nós temos um caminho romano. Um caminho romano que habla de los versículos de folleto. Romanos. Sim. Caminho romano. Que hablan de el hombre es pecador, ¿no? Dios Cristo es quien perdona pecados y da la vida eterna. Sim. Y de arrepentirse, todo ligado con el libro de Romanos. Entendi. Mas eu conversava com ela como amigos, assim, né? Fizemos muita amizade. E quando ele aceitou Cristo, ela sorria. Agora gostava que penteiem, se arreglava. Mudou muito seu caráter. Como digo, eu vi seus últimos momentos. Que idade ela tinha? Ela tinha mais de 85 anos. 85 anos, olha só. E nos últimos momentos eu vi, estava dormindo na cama e estava um doutor aí, ao lado dela. E o doutor fala para mim: fale, ela vai escutar. Está dormindo? Eu digo: não, fale. E eu digo: Maria, lhe digo, lembras de mim? Sou Víctor. E ela disse: Víctor? Não lembro, digo. E minha amiga, preguei evangelho e não lembro. Então, imediatamente eu perguntei: Maria, você lembra do Senhor Jesus Cristo? E ela falou: claro, pois, como vou me esquecer do meu Senhor? Meu Deus. E aí vem o ensino para a minha vida e para a vida de todos nós que pregamos o Evangelho. Que nós vamos ser esquecidos. Mas quem tem que ficar no coração das pessoas é Cristo. Amém. Que coisa. Glória a Deus. Sim, essa é uma experiência linda. Sim, ele sempre conta. É muito sensível, né? Mexe, né? Mexe no nosso íntimo, né, irmão? Emociona. Emociona.
Quer dizer, esqueceu dele, Esqueceu que foi dele. quem ia visitar, quem evangelizou ele, ganhou ela para Jesus, evangelizou ela, ganhou ela para Jesus, tudo. E na hora que ele perguntou, você se lembra de mim? Não. Não lembro. Mas você se lembra do Senhor Jesus? Como é que eu posso me esquecer o meu Senhor? É coisa Agora, linda, o que coisa chama linda. atenção, a forma como ele tratou com ela. Ele poderia muito bem, né? Não lembra de mim? É. Deixar de lado, né? Mas a sensibilidade sua era tão grande, né? O Espírito Santo, né? Você lembra do Senhor Jesus? Oh, Glória a oh, Deus. coisa linda. Louvado seja Isso Deus. mexe, irmão. É. Porque é o nosso melhor amigo, né? Nós Isso. temos amigos e um amigo, É verdade. né? E esse Jesus é amigo um a gente amigo não fiel. pode esquecer dele. Amém. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. Que Glória coisa a Deus, linda, sim. coisa linda. Amém. Amém. E em Moçambique? Moçambique, eu tenho uma experiência muito linda para contar. Fale, por favor. Sobre a irmã Admira. 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 A irmã Admira, quando nós chegamos para congregar lá na igreja em Moçambique, ela veio falar comigo chorando, que algumas pessoas às vezes falavam alguma coisa porque ela vendia tontonto. Né? Tão tonto. Tontonto é cachaça, né? Cachaça. Então ela vendia ali na Bebidas casa dela. alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas. Todo mundo sabia. E aí, a gente morava distante. E eu comecei a orar, a pedir ao Senhor para a gente morar próximo, dentro da comunidade. Porque lá em Moçambique é muito difícil a questão do transporte. É muito delicado. E aí, Deus abriu as portas e eu fui morar justo como vizinha dela. E nós passávamos e via aqueles pescadores que vinham, né? E sentava lá na casa dela a tomar, porque é tudo aberto, né? Não tem muro, são muito humildes, muito, né? E aí eu fiquei orando e apresentando ao Senhor para, no tempo de Deus, eu dar uma palavra para ela, porque eu não queria dar uma palavra que viesse magoá-la, machucá-la, tirar ela da igreja. E ela já estava há quanto tempo na igreja? Muito tempo? Muito tempo, muitos anos. E aí ela foi, aí eu fui e disse, Deus me deu estratégia. Eu disse, mamãe Admira, eu quero convidar você para tomar um café na minha casa. Aí o Senhor disse, mande ela ler o Salmo primeiro. E aí eu chamei ela foi, tomou o café. Quando tomou o café, eu digo, agora a gente vai ler a Bíblia e orar. Lê o Salmo primeiro. Aí ela começou a ler. Quando ela leu, aí Deus foi me dando a palavra, que eu não sabia também. Eu não tinha nada ali preparado. Aí Deus mandou dizer para ela, você acha que Deus se agrada daquela cena lá na sua casa? Meu Deus. Todo mundo da comunidade vendo que você é uma crente, vendendo, em vez de dar a palavra para as pessoas, né? E aí ela ali baixou a cabeça, ali um pouco envergonhada. Não, missionária, mas é porque eu tenho que comprar o arroz, tenho que comprar aquilo. Eu disse, e por que suas vizinhas vendem peixe, vendem tomate, cebola, pão, bolacha, pipoca, e você tem que vender cachaça? Aí ela disse, realmente. Missionária, olha, eu só vou vender aquela que eu tenho em casa. A partir de hoje, eu não vendo mais. E ela cumpriu a palavra dela. Cumpriu a palavra. Irmão, no outro dia, eu vi, Deus permitiu eu passar perto e vi quando um senhorzinho vizinho disse, mamãe Admira, você não merecia aquilo na sua casa. Meu Deus. O nome do Senhor foi glorificado no outro dia que eu ia passando lá. De imediato, né? De imediato, como dizendo assim, você tinha que ter acabado com isso faz De tempo. imediato. E aí ela foi muito contente, era uma mulher muito, muito alegre, muito trabalhadeira, tinha muita força. E aí, meus irmãos, continuou ali, ela muito animada e tal. E quando foi um dia, o Senhor mandou eu fazer um evento na igreja com mulheres. E Deus mandou eu perguntar para elas, naquele evento, eu fiz bolo, fiz um chá, comprei uns presentinhos, né, para elas. E aí Deus mandou eu perguntar para elas qual era o sonho delas. E várias diziam, meu sonho é que meu filho vai estudar na África do Sul, construir meu barraco. E 3 irmãs disseram, meu sonho é casar. Opa. Foi. Aí eu disse, eita, as irmãs aqui não é casada. Só que eu não sabia como era o contexto lá, né? E aí, onde eu chamei elas, eu perguntei para elas, por que as irmãs não são casadas, né? Mas porque ela aí já tinha um companheiro. tinha marido, já vivia tudo. Filho e tudo. Tudo, é. Aí eu disse, por que a irmã não é casada? Aí ela foi e disse, não, missionária. Uma delas disse, era por causa do bolo. Eu disse, por causa do bolo? Paguei um mico. Eu não entendi.
Que não era o bolo, era lobolo. Lobolo. Que aqui ninguém sabe o que é lobolo. O que é lobolo? Lobolo é o dote. O dote que o noivo tem que dar para o pai da noiva. Olha. Se o pai da noiva tiver morrido, tem que dar para o irmão mais velho. Mas tem que pagar o dote. É da cultura. Não adianta, não casa. Aí tem que pagar aquele valor, que pode ser um valor, se for a pessoa for assim, vamos dizer assim, dependendo da condição. For mais rico, pode dar até uma vaca, né? Entendeu? Uma cabra, pode dar em dólar, enfim. Eles dizem lá qual é o valor. Pode ser em dinheiro ou não. Pode ser. Aí eu sei que aí eu fui falar, foram me explicando, eu fui entendendo a cultura, e aí você tem que entender que o missionário, ele tem que ali conversar com eles, tem que se identificar com aquelas pessoas, tem que se contextualizar com eles, para poder vocês entender, né? Eles se abrir, contar a história deles, aí eles vão ficando ali mais íntimos a ponto de chegar a esse ponto aí. Eles iam na nossa casa, nos visitavam, preparávamos comida juntos, não é? E aí foi quando elas me contaram isso, que não tinha condição de casar. Aí eu disse, irmãs, olha, a gente não tem dinheiro, mas a gente serve a um Deus que é todo poderoso, dono do ouro e da prata. Nós vamos orar. Irmã, começamos uma campanha. Toda quarta-feira elas iam para lá para casa às 3. E nós fizemos uma campanha de oração de 1 ano. Com 1 ano, casou a primeira. Casou a primeira irmã. Aí foi. Aí faltou a irmã Admira. A irmã Admira, não, assim, porque lá tem que apadrinhar. Para apadrinhar, aí tem que dar o dinheiro para ajudar os carros para levar até o local do casamento, tem que pagar um fotógrafo, tem que dar um bom presente. E eu digo, não é como aqui no Brasil, que o camarada compra uma coxa, compra umas panelas e dá. Não. Lá tem que ser ou uma televisão, ou uma cama, ou um sofá, ou uma cristaleira. Tem que ser um presente bom. E as condições não eram favoráveis. E as condições não eram favoráveis. Aí eu conversei com meu esposo, aí eu disse, eita, vai ter que ser nós mesmos. Aí uma irmã que a gente tinha convidado não aceitou, e aí a gente teve que aceitar. E eles disseram que sim, que queria que nós fôssemos os padrinhos dela e do esposo. E nós começamos uma batalha, né? Fazer a documentação deles e organizar. E aí Deus foi abrindo as portas, meu irmão. Deus usou um irmão aqui do Valentina, disse, eu vou dar aliança. Mandou R$700. E Deus foi abençoando, mandaram o dinheiro do paletó do irmão, né? De comprar todo o terno, sapato. Ele saiu feliz, porque nunca ninguém tinha dado nada a ele. Não foi? E aí compramos, Deus foi mandando. O marido da Admira, a senhora O marido da Admira. Ele já havia se convertido, então? Meu esposo estava... Trabalhando já? Evangelizando ele. Já estava dando curso de discipulado para ele. Sim. Estava. Eu dava para ela e ele dava para ele, sim, né? Sim. Mas ela já é evangélica na igreja. E ele não, estava ainda, tinha se convertido direito, ainda não, completamente. E aí, meu irmão, a gente começou o processo. Para a glória de Deus, chegou a data do casamento, Deus mandou tudo. Deus mandou tudo, tudo, tudo. A alimentação, vestido, presente. Deus, aí a gente, agora, a gente vai ter que rapar o tacho para ver o presente que a gente dá. Então, que as ofertas que é mandado para nós é para pagar o aluguel, para pagar a comida, né? E aí ali a gente guardou, economizamos, já estamos, né? Economizamos e compramos o presente e foi aquela bênção para a glória de Deus. Curioso, a cristaleira. A cristaleira. Porque como ela ganhou muito presente, uma irmã, eu perguntei, a irmã disse, compra uma cristaleira. Irmã, e para concluir esse testemunho, o que foi que aconteceu? Fizemos o casamento da irmã Admira, né? A irmã Admira pôde batizar. A irmã Admira agora já podia tomar Santa Ceia para a glória de Deus. Foi uma festa na comunidade e a igreja ficou conhecida como a igreja que fazia casamento. Porque já tinha 2. Depois a outra irmã se casou e também mais 2 jovens se casou. A igreja agora tem várias pessoas casadas. E quando foi o ano passado, eu tenho que concluir com essa palavra, né? Assim, concluir esse testemunho. Quando foi o ano passado, nós recebemos a notícia que a irmã Admira tinha passado mal, tinha ido para o hospital e Jesus levou ela para a glória. E eu disse, meu Deus, muito obrigado por o Senhor ter nos levado a Maputo, Moçambique, por o Senhor ter nos levado para aquela comunidade e ter abençoado a vida de Admira para que ela pudesse organizar a vida dela matrimonial, casar. A comunidade toda viu o milagre que Deus fez. De quem não tinha nada, Deus mandou tudo. Aquela mulher se casou, se batizou e ficou ali na igreja firme tomando a Santa Ceia. E Jesus levou ela para a glória do Senhor Jesus.
Interessante que os irmãos contando essas experiências, né? Esses milagres, e às vezes a gente espera algo assim. Quando a gente pergunta, irmão, conta um milagre, uma experiência, a gente pensa, não, eu orei e um paralítico andou, né? Mas isso aí é um testemunho de transformação de vida que E o é um Evangelho milagre, faz. né? É um milagre, É um é um milagre. 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 A De mulher transformação. vendia cachaça. E outra das coisas que eu, professor do seminário, e a igreja onde estávamos nós, Luz e Vida, das Assembleias de Deus, o pastor, o diácono e 4 líderes nós enviamos ao seminário com a ajuda que as ofertas que nos enviavam do Peru e do Brasil. Nós deixamos a igreja com a liderança e continuamos ajudando. Eu tenho 3 alunos que estão fazendo estudos superiores, Sim. profissão, né? E quando podemos, ajudamos. Ajudando. É isso, né? Deus nos Que ligou precisa nosso muito lá na coração. África. Uma ajuda que você com manda. Moçambique. Se você mandar uma oferta de R$100, de R$150 para eles lá, é como fosse 1.000. Olha só. A gente não tem necessidade é noção, muito né? grande. Interessante os irmãos comentando das experiências, e principalmente essa que a irmã admira, me veio à mente quando Jesus foi procurar um paralítico que há 38 anos. Não é? Ela esperou a vida inteira. 38 anos, Jesus foi direto em busca de alguém Foi. que estava há 38 Glória a anos. Deus. Aleluia, é verdade. Aí o Senhor faz todo um trabalho na sua vida, num grotão que Glória ninguém a nunca Deus. imaginaria. É verdade. Oh, meu irmão. aleluia. E leva a senhora, se une ao servo de Deus, se coloca Amém. em Moçambique, Felipe, para tratar Amém. e Jesus. admira. Glória a Deus. É verdade. Esquecida no anonimato. Isso. Oh, Jesus, Foi. coisa linda. Desse jeito. Como a alma tem valor Valor para o Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. E hoje admira estar com Na o glória. Senhor. Amém. Aleluia. Pelo trabalho de Aleluia. alguém que o Senhor levantou para fazer. É. Ah, isso é um milagre. Amém. A salvação é um Glória a Deus. verdadeiro milagre. É verdade. Aleluia. Foi uma obra sobrenatural. de Glória a Deus, né? Deus. Isso é um Glória a Deus. testemunho. Isso é Poderíamos passar a noite Agora aqui. imagine como isso é rico, irmã. Alguém que nos vê agora, meu Deus, como é que ele trabalha por uma pessoa? É. Ora, há 38 anos tinha um paralítico que estava sofrendo. E Jesus, entre tantos, foi buscar um que estava há 38 anos. Aleluia. Havia uma mulher que há 12 anos sofria. Verdade. E ela colocou no coração, se eu tocar nele, somente tocar. Glória a Deus. Ai, irmão, pode passar tantos anos, mas quando ele trabalha, quando ele tem projetos, meu Deus, por favor. É verdade. Sim. Com Aleluia. certeza, missões é um campo Glória a muito, Jesus. muito legal para nós. É uma bênção de Deus, um privilégio ser um servidor do Senhor, pregar o Evangelho, Aleluia. fazer essa mensagem de alarma às pessoas, né, que estão talvez que estão em caminhos diferentes ao caminho que Deus ha estabelecido. Alarme. De alarma. Alarme aqui. É uma alarme do Senhor. Sim, Porque muitas pessoas estão indo à condenação eterna. isso é verdade. E todos nós temos amigos, familiares que estão em outro lugar, em outro canto. E o nosso dever, porque a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Para ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, o nosso dever é pregar a mensagem pura. Glória a Deus. O evangelho não tem que ser minimizado, não tem que ser suavizado. Há salvação, a mesma palavra que salva, a mesma palavra condena. É verdade. O mesmo Deus que é um Deus de amor, é um Deus de justiça. De justiça. Isso. Então, esse evangelho que se deve pregar na igreja é dar verdadeiramente a conhecer essas duas coisas. E essa pessoa tem que decidir, tem livre-arbítrio, né? Sim. E decidir. E ninguém se vai
ao céu por temor ao inferno. E ninguém se vai ao inferno, não? Porque Deus está enviando ao inferno, sino porque ele desestimou a Cristo. Rejeitou a Cristo. Por essa causa. Então, as pessoas têm que... toda a humanidade toda descende de Adão e Eva. A palavra diz que assim como o pecado entrou ao mundo por um homem, pelo pecado a morte. Assim passou a morte a todos os homens, porquanto todos pecaram. Ninguém nasce santo. Ninguém nasce cristão. E às vezes eu tive a oportunidade de conversar com alguns jovens e eles me diziam que eu sou crente de nascença. Sim. Eu estou na igreja desde criança. Mas e você quanto? Tem que ter um encontro com Cristo. Né? E a igreja tem que ser clara nesse mensagem, porque depende a salvação, depende a salvação eterna que Deus está dando de graça. Agora, último lei, se de nós depender 0,1% para salvar-nos, não poderíamos salvar-nos, porque não cumpriríamos isso. Se o 99,9% é do Senhor e 0,1% é nosso, não podemos salvar-nos, porque a salvação completa é obra de Deus. Amém. Quem Glória salva a é Deus. Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Eu Senhor. Glória a Deus. sinto uma graça tão grande. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O que ele fez ali em Moçambique, meu irmão. Eita, foi coisa muito forte, extraordinário, muito porque forte, nós muito chegamos forte. lá, assim, abrindo aqui um parênteses, nós quando chegamos naquela igreja ali para trabalhar, foi mesmo no tempo que teve lá como chama aquele, não é terremoto não, teve um evento lá, ciclone. um ciclone, e nós íamos justo para o lugar do ciclone, e Deus não permitiu que nós fôssemos para a beira, nós ficamos em Maputo. E nós chegamos na igreja, a igreja só tinha mesmo parede e aquelas telhas que é brasilite, mas não era daquele brasilite nosso, aquele brasilite de ferro. Sim, sim. Irmãos, quando meu esposo terminava de pregar, literalmente podia espremer a camisa, estava toda molhada, porque era 40 graus com 60, com sensação de 50. Meu Deus. Porque o culto era de manhã, o culto começava de 10 até 1 da tarde. E aí, meu irmão, quando a gente estava ali, né, naquele culto, que era aquela bênção, eles dançam muito, né? Tem muito aqueles cultos, muito alegre. Terminava a escola dominical e começava o culto. E quando nós chegamos, aí Deus foi abrindo as portas de uma maneira extraordinária, porque a igreja não tinha porta, a igreja não tinha piso, era areia da praia. Eles passavam assim, como uma coisa lá que tem como um garfo, né? E limpavam a igreja. E Deus foi mandando. Quando nós chegamos lá, a bênção chegou também. E aí nós, com 6 meses que nós estávamos, para a glória de Deus, Deus nos ajudou, que nós colocamos ali com o pastor, energia, piso grosso, reboco. Coisa Foi. grande. E aí Deus foi mandando púlpito para a igreja, cadeiras para a igreja, ventilador, microfone, a gente saiu. E por fim, a igreja do meu esposo mandou uma oferta abençoada, foi feito 2 banheiros e foi colocado cerâmica na igreja. O triste foi que essa igreja estava 17 anos abandonada. Olha só. Foi assim, que sem 17 fazer, né? Sem ninguém Isso. assim, se interessar para fazer. Mas é tudo no tempo do Senhor. E eu digo, Deus escolheu os missionários enviados, tanto meu esposo do Peru, como aqui nós enviados pela SEMAD. Pela Coisa grande, SEMAD, coisa grande. para ir para o Peru, para ir Inclusive, para minha irmã, Moçambique fazer a obra do hoje, Senhor. hoje, né, nessa semana, né, Felipe? O quê? O pastor, que Emanuel. agora não é mais o pastor Eduardo. Eduardo Leandro, é o pastor Manuel. Emanuel Queiroz. Queiroz, isso. É. Então, E o pastor Jailson Marinho, que é o Isso. nosso pastor Isso. da nossa Eita. congregação. Isso. A quem vai o nosso Querido abraço, o amigo nosso nosso. carinho. Eles estão Na Bolívia, né? na Bolívia, tá? Tava na Bolívia, passaram no Peru também. não foi? passaram também por lá. E foi. Eita, Me parece que bênção. 3 países Amém, amém. estão por lá Eita, coisa fazendo boa. algo grande, Glória né? a Deus, É, glória a coisa Deus. grande. Hoje vocês estão aqui no Brasil Sim. e há desejo e há perspectiva de ter alguma notícia, alguma coisa que vai para Moçambique ainda? Sim.
Na verdade, desde 2022 que nós estamos já para regressar, né? Desde 2022. pronto, já. Mas, para a glória de Deus, agora nós recebemos notícia que a nossa documentação foi aceita lá em Moçambique, no Ministério da Justiça. Graças né? a Deus. E aí, nós estamos esperando essa carta. Se for aprovado, nós já vamos para a segunda parte, que é entrar com a documentação aqui em Brasília, na Embaixada de Moçambique. Se for aprovado, se Deus quiser, pelo menos daqui para fevereiro, nós já estaremos regressando ao campo missionário para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Irmão Jesus. Felipe, Nós, infelizmente, já estouramos nosso tempo aqui, né? Precisaria de 2, 3, 4, 5 podcasts, né? Mas quem sabe, antes de vocês irem para o campo missionário, não retorna aqui para a gente claro. conversar mais sobre as grandezas de Deus. Amém. Né? Nós queremos agradecer à missionária, ao pastor também por mais uma vez ter atendido nosso convite. Obrigado E, a você. como sempre, a gente pede para os nossos convidados, no final, fazer uma oração. E também a Sim. mensagem. Sim, isso mesmo. Deixar uma mensagem rápida para os nossos ouvintes, né? Aqueles que Os estão nos vendo, os telespectadores, telespectadores, né? Que vão nos assistir sobre o chamado missionário e logo após pode orar para Ele vai encerrar. orar, eu vou traduzir. Traduce, voy a hablar desde ahora. Yeah. Bueno, decir una cosa, que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Deus põe tanto o querer como fazer segundo a sua vontade. Y Dios nos llama, hay un llamado para la salvación, Há chamado para a salvação, pero hay un llamado también para servirlo. mas também é chamado para servir. Y todos vamos a ser conocidos por el servicio cristiano. E todos nós vamos ser conhecidos pelo serviço cristão. La palabra no dice, por sus dones los conoceréis. A palavra não diz, pelos seus dons vos conhecereis. La palabra dice que por sus obras los Mas conoceréis. a palavra diz que pelas suas obras vos Y conhecereis. estamos llamados a obrar para la gloria del Nós Señor. estamos chamados a fazer obra para a glória de Deus. Y Dios nos ha dado a todos E nosotros Deus nos deu a todos nós las herramientas para hacer realidad lo que Él ha pensado desde antes as de la fundación del ferramentas mundo. para fazer realidade tudo o que Deus pensou desde a fundação do mundo. Y como decía, no tengas duda. E ele está dizendo, para você que está nos escutando, olhe para a câmera ali. Sí, No tenga dúvida. No tengas duda de que Dios, si Dios te ha llamado, Se Deus te chamou, Él va a realizar, Él va vai realizar. a ser realidad ese llamado. ele vai fazer realidade esse Él chamado na sua va a vida. enviarte. Ele vai te enviar. Y el lugar no es importante. E o lugar não é tão importante. El lugar más importante es lugar donde más está el importante centro de la voluntad é de Dios. estar no centro da vontade de Deus. Puede ser en Amém. Irak, puede ser en Irán, puede ser en Rusia, puede ser en Bolivia, puede ser en Perú. Pronto. El lugar es secundario, pero lo principal es que Dios te va a llevar y va a glorificar su nombre. Amém. Glória a O Deus. principal é que Deus vai o levar aonde Ele quiser te levar, para a glória do seu nome. Amém. Ora, Sí. pode orar? Entonces, Puedo orar. vamos a orar. Sí, voy a orar. Amado Padre Celestial, Amado Pai Celestial, bendito Señor. bendito Senhor. Gracias por este tiempo, Obrigado Señor. por esse tempo, Senhor. Gracias por tu presencia Obrigado en pela medio tua de presença nosotros. no nosso meio. Señor, que esta reunión, Essa Señor, reunião, esse podcast, que ha sido escuchada por tus hijos también. que vai ser escutado pelos teus filhos, Señor, sirva también para ellos de ánimo que sirva para eles de ânimo. y que piensen que, Señor, que el mundo E eles pensem en o las que o manos del mundo Señor es nas pequeño. mãos do Senhor é Nosotros pequeno. podemos ver lo grande, Nós pero para podemos ti, ver Señor, grande, mas para ti, Senhor, es pequeño. és pequeno. Y quieres hacer con gente como E nosotros, quer con fazer gente as pequeña, coisas cosas com gente grandes. como nós que somos pequenos. Deus quer fazer coisas grandes. Glorifica tu nombre, Glorifica Señor. o teu nome, Senhor. Y gracias, gracias, obrigado, Señor. Bendice este Obrigado. programa, Señor. Abençoe Fe esse ilimitada, programa. Señor. Fé ilimitada, Senhor. Sigue usándolos Sigue con usando, amor, meus irmãos, con poder, com amor, con poder, gracia, com graça. Señor, y que tu reino E sea que o teu extendido reino seja a través de estendido este programa. através Y desse que programa. muchos Que muchos muitos sean llamados para la extensión de tu reino seja aquí en la chamado tierra. para a extensão do teu reino aqui na Ben- terra. bendice, Señor, a todos y Abençoe, cada uno Senhor, de a nosotros. En todos Cristo e a Jesús. cada de nós, em Cristo Jesus. Amén. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Eita, meu Deus. Glória a Jesus.